Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora à nossa segunda aula de resolução de questões sobre as progressões aritméticas, tá? Na aula anterior nós fizemos da questão de número 1 até a questão de número 5, tá? Nessa aula aqui nós vamos da questão de número 6 até a questão número 10, tá, pessoal? Outra coisa, você pode baixar essas questões lá no site www.professorferreto.com.br. Inclusive, terá outras listas lá de questões que você pode baixar e também conferir o vídeo que tem a resolução de todas elas aí no canal Mais Matemática. Beleza, pessoal? Aí assim, ó, se você gostar do vídeo, clique ali em curtir, tá? Faça comentários, divulgue nas redes sociais para seus amigos. Isso só vai deixar aqui o professor Ferreto bastante feliz e também, né, pessoal, vai divulgar todo esse trabalho que é 100% gratuito para o Brasil afora. Beleza? Vem aqui, ó. Então vamos lá, ó. A sexta questão é uma questão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e diz o seguinte, olha só. Em uma progressão aritmética, então tá aqui, ó, tá dizendo que é uma PA, né? A soma Sn de seus n primeiros termos é dada pela expressão, e aqui nós temos uma expressão que denota, vamos dizer, a soma de n termos dessa progressão aritmética, tá? Com n pertencente aos naturais asterisco, ou seja, pessoal, naturais não nulos, tá? Então, só para lembrarmos, né? Esse naturais asterisco aqui, ó, é o conjunto que é formado pelo 1, pelo 2, pelo 3 e por aí vai até o mais infinito, tá? Aí pergunta o seguinte, a razão dessa progressão é, e aqui nós temos as alternativas. Pessoal, essa expressão aí, ó, que nos leva à soma dos n termos de uma PA, significa o seguinte, por exemplo, se eu quiser somar os 5 primeiros termos da progressão aritmética, eu faria então S5, ou seja, o n ali, ó, terá valor exatamente igual a 5. Ou seja, substitui ali no n o valor 5 e você vai ter a soma dos 5 primeiros termos dessa PA. Por exemplo, se nós calcularmos ali o S3, o S3 seria A1 mais A2 mais A3, ou seja, a soma dos 3 primeiros termos dessa progressão aritmética. O que seria o S2? O S2 seria o A1 mais o A2. Concorda comigo? E agora a chave da questão, pessoal. O que é o S1? É somar o único termo, ou seja, o próprio primeiro termo, que é o A1. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, como nós comentamos, né? O S3 é a mesma coisa que o A1 mais o A2 mais o A3. Tudo bem? O que seria o S2? É a mesma coisa que o A1 mais o A2. É a soma dos dois primeiros termos. E o S1 é simplesmente o A1. Então, vamos lá, pessoal. Substituindo aqui no n o valor 1, nós vamos encontrar, então, o primeiro termo. Ou seja, olha só, será 5 que multiplica 1 ao quadrado, tá? 5 vezes 1 ao quadrado, menos o 12 vezes o 1. Então, está aqui, ó, 12 vezes o 1, tá? Então, o nosso primeiro termo será igual 1 ao quadrado, primeira potência, né, pessoal? 1 ao quadrado é 1. 5 vezes 1, o resultado aqui deu 5. Agora, menos 12 vezes 1, 12. Então, nós vamos ter que o nosso primeiro termo da progressão aritmética será 5 menos o 12, ou seja, menos o 7. Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui, ó, com o S2. Olha só, o S2 nada mais é do que o A1 mais o A2, tá? Então, agora, no lugar do n aqui, ó, eu vou colocar o valor 2, tá? Ou seja, será 5 que multiplica o 2 elevado ao quadrado menos o 12 vezes o 2, tá? Então, o S2 é exatamente igual. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 4, ficamos com 20. Menos 12 vezes 2, isso aqui é 24, ou seja, o S2 será exatamente igual 20 menos o 24, ficamos com menos o 4, ok? Agora, olha só, como nós vimos, o S2 é a mesma coisa que A1 mais A2, né? Então, no lugar do S2, eu vou colocar aqui, ó, A1 mais o A2, e o resultado a gente já sabe que é menos o 4. Só que o A1 nós já descobrimos. O A1 ele vale menos o 7, ou seja, menos o 7 somado com o A2
isso aqui é igual a menos o 4. Ou seja, o A2 é igual a menos o 4, passa o menos 7 lá para o lado direito, fica mais o 7. Ou seja, o A2 ele é exatamente igual a 3, ok? Agora, pessoal, como a pergunta é a razão dessa progressão, lembra o seguinte, a razão pode ser calculada como sendo a diferença entre o segundo e o primeiro termo, concorda comigo? Então, a razão, olha só, é o A2, que a gente viu que vale 3, menos o A1, que no caso vale, cuidado, ó, o A1 vale menos o 7. Então, é menos, abre parênteses, menos o 7. Isso aqui é a mesma coisa que 3, olha só, menos com menos, ficamos com mais, ou seja, 3 mais 7. Então, nós temos que a razão é exatamente igual a 10. E essa alternativa, pessoal, nós encontramos aqui no item D de Dinamarca. Agora, vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos até a 7ª questão, questão da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e diz o seguinte, as medidas dos lados de um triângulo retângulo, olha só, pessoal, é um triângulo retângulo, tá? Formam uma progressão aritmética. Aí continua dizendo o seguinte, se x é a medida do menor ângulo interno desse triângulo, a pergunta é o valor de tangente de x. Então, olha só, primeiramente, vamos desenhar aqui ó, um triângulo retângulo, tá? Mais ou menos assim, ó. Tudo bem? E aqui nós vamos ter o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus. Ele falou na questão que os lados desse triângulo formam uma progressão aritmética. Ou seja, olha só, uma progressão aritmética com 3 termos, tá? Já que o triângulo tem sempre 3 lados, nós podemos escrever o seguinte. O termo central eu vou chamar de L, tá? Isso porque nós vamos trabalhar aqui com lados, tá? O termo antecedente é o L menos a razão, e o termo consequente, ou seja, o da frente, o terceiro termo, é L mais a razão. Como L mais a razão aqui é o maior termo dessa progressão aritmética, nós vamos considerar, então, a hipotenusa como sendo o maior termo, ou seja, o maior comprimento do triângulo. É sempre assim, né? O L menos o R seria o menor lado desse triângulo, ou seja, esse daqui, ó, L menos o R. E o outro lado, então, seria o lado L. Tudo bem? Aí está sendo dito o seguinte, pessoal, que o x é o menor ângulo desse triângulo. Agora, olha só, pessoal, na geometria plana, tem uma propriedade que diz o seguinte, em qualquer triângulo, o menor ângulo sempre estará oposto ao menor lado, tá? Então, nesse triângulo aí, ó, nós temos que o L menos o R é o menor lado desse triângulo. Então, naquele canto ali, ó, nós vamos ter a medida do menor ângulo. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, como L menos o R aqui ó, é o menor lado do triângulo, nós temos que, opondo-se a ele, nós teremos o menor ângulo. Ou seja, o x que ele está se referindo está localizado nesse cantinho aqui. Aí, reparem que a pergunta é a tangente de x. Pessoal, a tangente de x, ou seja, de um ângulo, é sempre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar melhor lá na trigonometria. Mas olha só, aqui nós temos o seguinte, se aqui está o ângulo x, nós temos aqui ó, um cateto localizado aqui e o outro cateto localizado aqui assim, tudo bem? Então, em relação a esse x, o cateto oposto seria ali ó, o L menos o R, ou seja, L menos o R, dividido pelo cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é o que está colado com o ângulo x, que nesse caso aqui é o L, ou seja, L menos R dividido pelo L. Agora, pessoal, nós não podemos esquecer que nós estamos trabalhando aqui com um triângulo retângulo, tá? E se é um triângulo retângulo, qual o teorema que é o mais famoso do mundo? Teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras para a gente conseguir chegar à alternativa correta para essa questão. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, lembra o seguinte, né? Em um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Nesse caso aqui, nós temos o L mais o R, que está aqui, ó, sendo representante da hipotenusa desse triângulo. Ou seja, vamos ter aqui o L mais o R, ok? Isso aqui elevado ao quadrado. Agora, pega os outros dois lados, ó. Um deles é L menos o R, tá? Elevado ao quadrado, somado com o outro lado, que é o L,
elevado ao quadrado. Agora, lembra o seguinte, o que nós temos aqui ó, é um produto notável, tá? E isso daqui ó, é exatamente igual ao quadrado do primeiro, tá? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes o L vezes o R, mais o quadrado do segundo, que no caso é o R ao quadrado. Isso aqui é igual, novamente, ó, pessoal, produto notável, quadrado do primeiro, tá? Agora, repara o seguinte, nós temos aqui menos. Então, é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes o L vezes o R, agora mais o quadrado do segundo, que é o R ao quadrado. E nós temos ainda aqui no canto, ó, mais o L ao quadrado. Agora, pessoal, em relação a essa igualdade, nós podemos cancelar, então, esse L ao quadrado com esse L ao quadrado, e também podemos cancelar esse R ao quadrado com este R ao quadrado aqui, ok? Agora, repare o seguinte, ó. Agora nós temos aqui ó, menos 2LR. Vamos mandar lá para o lado esquerdo, trocando o sinal para positivo, ou seja, ficaremos com 2LR com mais 2LR, ficaremos com 4L vezes o R. Isso aqui é igual, reparem, nós temos aqui ainda o L elevado ao quadrado. Aí, pessoal, lembra o seguinte, L ao quadrado é a mesma coisa que L vezes o L. Ou seja, nós vamos cancelar um L daqui com um L daqui, tá? Então, ficaremos com L é igual a R vezes o 4. É mais simples, pessoal, nós pensarmos assim, ó, vamos cancelar esse L aqui ó, com este quadrado. E ficamos, então, com L igual a R vezes 4, ou seja, 4R. Então, pessoal, voltando aqui na fórmula da tangente, no lugar do L, nós vamos colocar o quê? Vamos colocar 4R, né? Então, 4R. Então, a tangente de x fica exatamente igual. Olha só, no lugar do L, nós temos 4R. Então, 4R menos o R, ficamos com 3R. Dividido pelo L aqui, ó, que também nós vamos colocar o 4R. Então, dividido pelo 4R. Agora, cancelando aqui ó, R com R, nós ficamos com 3 quartos, que em decimal é a mesma coisa que 0,75, ok? A alternativa correta, letra E de Equador. Agora, pessoal, vamos para a questão de número 8, questão do Enem, e diz o seguinte, olha só. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, olha só, em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, mais 36 mil. Continuando, pessoal, ele diz o seguinte, ó, esse padrão de crescimento se mantém com os meses subsequentes, ou seja, 33 mil, 34.500, 36 mil, 37.500, ou seja, o que nós temos aqui, pessoal, é uma progressão aritmética, ok? Aí diz o seguinte, quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Em primeiro lugar, pessoal, vamos escrever aqui ó, a progressão aritmética, tá? O primeiro termo, então, é 33 mil, o segundo termo, 34.500, o terceiro termo, 36 mil, tá? E por aí vai. Tudo bem? Repara o seguinte, que tudo isso daqui, ó, pessoal, ocorreu ó, no ano passado, tá? Aí a pergunta é o seguinte, em julho daquele ano, ou seja, do ano passado, quantas passagens foram vendidas? Em primeiro lugar, pessoal, reparem que a diferença entre dois termos consecutivos, ela é sempre constante aqui. Nesse caso, 1.500 passagens é a diferença entre dois termos consecutivos. Isso representa o quê? A razão, né? A razão dessa progressão aritmética. Considerando, então, pessoal, a venda de janeiro como sendo o primeiro termo, fevereiro o segundo, março o terceiro termo, julho se refere a qual termo? Se refere ao sétimo termo, né? Ou seja, o A7 é a mesma coisa que o A1 acrescido de 6 razões. Ou seja, o A7 é igual. O A1, pessoal, 33 mil, né? Mais 6 vezes o R, que nesse caso é 1.500. Então, o sétimo termo será exatamente igual. 6 vezes 1.500, isso aqui dá 9.000.
9.000 mais 33.000, nós vamos ter aqui ó, 42.000, no caso, 42.000 passagens. Alternativa correta, a letra D de Dinamarca. Agora, pessoal, na nona questão, que é da Universidade Estadual de Ponta Grossa, diz o seguinte, ó, numa estrada existem 2 telefones instalados no acostamento. Um no quilômetro 3 e outro no quilômetro 248. Entre eles, serão colocados mais 6 telefones, tá? Mantendo-se entre 2 telefones consecutivos, sempre a mesma distância, pessoal. Quando está dizendo isso daqui, ó, mantendo-se entre 2 telefones consecutivos a mesma distância, está se referindo que isso aqui ó, é uma progressão, o quê? Progressão aritmética, tá? Agora diz o seguinte, nessas condições, assinale o que for correto. Aí, pessoal, vamos considerar o seguinte, ó, temos aqui a estrada, tudo bem? Aqui no quilômetro 3, tá? Aqui no quilômetro 3, nós temos o primeiro telefone e aqui assim nós vamos ter o último telefone, que está no quilômetro 248. Aí assim, pessoal, nós vamos instalar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 telefones, então, aqui, ó, entre os 2 telefones já existentes. Imaginando que aqui a diferença entre cada um desses telefones é sempre constante, tá? Então, pessoal, o que nós temos aí ó, é um caso clássico acerca da interpolação de meios aritméticos. Repare que nós temos ali ó, 6 telefones sendo instalados ao longo da estrada, mais os 2 telefones que já tinham antes, tá? No quilômetro 3 e no quilômetro ali 248. Pessoal, reparem o seguinte, nós temos aí ó, um total de 8 telefones, ou seja, 8 termos nessa progressão aritmética, ok? Vem aqui, ó. Pessoal, se nós temos aqui 8 termos, nós temos então que o n é exatamente igual a 8, e nós podemos dizer que o A8 é a mesma coisa que o A1 mais 7 vezes a razão. Tudo bem? Olha só, no A8, nós vamos considerar aqui a quilometragem, ó, 248. Isso aqui é exatamente o A1, que é 3, mais 7 vezes a razão. Vamos passar esse 3 aqui ó, lá para o lado esquerdo, ele passa subtraindo. Nós vamos ter então que o 7 vezes o R é igual a 248 menos o 3, ou seja, 245. Aí, pessoal, repara o seguinte, esse 7 está multiplicando, ele irá descer dividindo, ou seja, irá dividir aqui ó, 245. E nós vamos ter então que o R, ou seja, a razão, é exatamente 245 dividido por 7. Aqui nós temos a razão 35, ok? Isso aí, pessoal, significa que a cada 35 quilômetros nós teremos um dos telefones instalados ali no acostamento da estrada. Beleza? Vem aqui, ó. Então, olha só, se aqui no quilômetro 3 nós temos um telefone, vamos colocar aqui ó, 35 quilômetros a mais, nós vamos cair ali no quilômetro 38, onde terá o nosso segundo telefone, tá? Adicionando aqui ó, 35 quilômetros, nós vamos cair ali no quilômetro 73. Mais 35 quilômetros, nós caímos no quilômetro 108. Mais 35 quilômetros, nós vamos cair no quilômetro 143. Mais 35 quilômetros, nós cairemos ali no quilômetro 178. Mais 35 quilômetros, nós caímos ali no quilômetro 213, ok? Claro, né, pessoal, nem seria necessário nós colocarmos ali a quilometragem em cada um daqueles telefones, tá? Mas nessa questão, você verá que essas quilometragens que nós colocamos agora irá facilitar bastante na resolução. Beleza? Vem aqui, ó. Olha só, aqui no item 1 diz o seguinte, a distância entre cada telefone será de 35 km? Verdadeiro. No item 2, haverá um telefone no quilômetro 108? Opa, tá aqui ele, ó. Então, existe sim um telefone ali no quilômetro 108. Alternativa, então, verdadeira também. Agora, olha o item 4. Se o motorista está no quilômetro 165, a menor distância que ele terá que percorrer para encontrar um telefone será de 13 km. Olha só, se ele está no quilômetro 165, ele está entre 143
e entre 178, né? Então, vamos colocar aqui assim, ó. Aqui assim, por exemplo, quilômetro 165. Agora, repare o seguinte. Se ele for para a esquerda aqui, ó, ele irá percorrer que distância? Olha só, de 143 para 165, pessoal, nós vamos ter aqui uma distância de 22 quilômetros. Agora, se ele for daqui para a direita, ele irá percorrer uma distância de 13 quilômetros, que é a menor distância e a distância mais sensata, né? Ou seja, ele realmente irá percorrer 13 quilômetros. Então, item verdadeiro. Agora, no item 8 diz o seguinte, no quilômetro 73, ele está dizendo que não haverá telefone. Pessoal, no quilômetro 73 temos telefone sim, então esse item é um item falso. Pessoal, itens verdadeiros, 1, 2 e 4. A soma aqui, ó, daria 0,7. Beleza? Agora, pessoal, para a saideira, tá? Vamos aqui para a 10ª questão, questão da UDESC, questão da Universidade Estadual de Santa Catarina, que diz o seguinte, ó. Sejam x, y e z números reais tais que a sequência, então está aqui a sequência, tá? Forma, nessa ordem, uma progressão aritmética, tá? Então, o valor da soma x mais y mais z, ele quer saber, então, essa soma aqui, ó, e aqui nós temos as alternativas, ok? Pessoal, eu vou copiar aqui embaixo essa sequência, ou seja, essa progressão aritmética, tá? Para nós visualizarmos melhor a resolução. Nós temos agora aqui o y, depois nós temos aqui o 1/4 e finalizamos aqui com o z, ok? Pessoal, tem uma propriedade que vai nos ajudar bastante nessa questão aqui, ó. Diz o seguinte, ó, qualquer termo em uma progressão aritmética, ele será a média aritmética dos seus termos vizinhos, ok? Vem aqui, ó. Então, pessoal, esse y aqui, ó, ele nada mais é do que a média aritmética entre este 1 que está aqui e este 1/4 que está aqui, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. O y, então, será a média aritmética, tá? Entre 1 e 1/4. Então, será 1 mais 1/4 dividido por 2, né? Olha só, pessoal, bem simples, nós fazemos essa soma aqui, ó, entre o número inteiro e o número fracionário, ó. Vamos pegar o denominador aqui, ó. Nós iremos, então, multiplicar, tá? Vamos fazer aqui a multiplicação. 4 vezes 1 dá 4. Nós vamos, então, somar com este 1 que está aqui, ou seja, 4 vezes 1 dá 4, somado com 1, 5. Ou seja, nós vamos ficar com 5 e conservar o denominador, ou seja, vamos conservar aqui o 4, tá? Claro, né, pessoal, poderíamos tirar também simplesmente o mínimo múltiplo comum, tá? Isso aqui dividido por este 2. Agora, pessoal, divisão de frações, o que a gente faz? Ó? Nós iremos conservar o numerador, que nesse caso é o 5/4, e multiplicar pelo inverso do denominador. O denominador aqui é o 2. Ó. Eu coloquei 1 aqui embaixo porque o inverso do 2 é 1/2. Ou seja, 5 vezes 1 dá 5, 4 vezes 2, 8. Está aqui, então, o valor do y. Agora, pessoal, continuando com a mesma ideia, olha só, vou apagar um pouquinho aqui, ó. Nós podemos dizer o seguinte, olha só. O termo central, eu falei que é a média aritmética dos seus vizinhos, mas também pode ser a média aritmética dos termos equidistantes dele. Ou seja, pessoal, esse x aqui, ó, está a 2 razões do y, assim como o z também está a 2 razões do y. Então, o x e o z são equidistantes do valor y aqui, tá? Então, nós podemos dizer o seguinte, que o termo central, ou seja, o y, é a média aritmética de x e z. Então, vamos colocar aqui um tracinho, ó, ou seja, o x mais o z dividido por 2. Aquele 2 ali que está dividindo, ele passa multiplicando aquele y lá. Ou seja, nós vamos ter que o x mais o z é exatamente igual a 2 vezes o y, tá? Então, 2y. Só que o y nós já sabemos, né? Então, o x mais o z será 2 vezes. O y, pessoal, é 5/8. Concorda comigo? Então, nós vamos ter o seguinte, que o x mais o z é exatamente igual a 2 vezes 5 dá 10. 10 o quê? 10/8. Beleza?
Então, pessoal, como nós queremos ali ó, o x mais o y mais o z, nós temos que o x mais z vale 10 oitavos e o y vale 5 oitavos. Então, soma esses dois valores e nós teremos aí a resposta. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, nós temos que o x mais o y mais o z é exatamente igual a quanto? Olha só, o y ele vale 5 oitavos, tá? E o x mais z vale 10 oitavos. Então, vamos somar aqui, ó, 10 oitavos, ok? E repara o seguinte, nós temos aqui uma soma de duas frações com o mesmo denominador. Então, a gente mantém o denominador e vamos somar aqui os numeradores. 5 mais 10, ficamos com 15. Ou seja, 15 oitavos, alternativa correta, letra C. Certo, então, pessoal, finalizamos aqui a resolução de questões acerca da progressão aritmética, tá? Se você curtiu a aula, pessoal, clica ali em curtir, tá? Faça comentários, divulgue aí para os seus amigos e tenha aí ótimas aulas. Pessoal, um abraço e até mais.